Quero que você abra comigo 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Que o Senhor me dê graça. Esses poucos minutos que me sobram. 1 Coríntios 1, verso 18. Creio que o Senhor ajudará. Pedido que você encontra, diga amém. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Está escrito assim. Esse texto aqui será o meu texto base para o desenvolvimento da mensagem. Só os bonitos que encontraram, diga aleluia! Coisa bonita! Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Diga assim: a palavra da cruz para os que se perdem é loucura, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Fala para o seu vizinho: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Pai, nós oramos ao Senhor, pedimos a Ti espírito de revelação e entendimento da Tua palavra. Fala conosco nessa noite. Ministra-nos, ó Pai, a Tua palavra celestial, a Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é eterna, que subsiste os séculos pelos séculos, porque é uma palavra viva, não é uma palavra morta. Ó Deus, a Tua palavra tem, ó Deus, atravessado milênios, porque de fato é a verdade. Por isso fala conosco hoje, Espírito Santo de Deus. Ministra o nosso coração, seja o nosso auxiliador na compreensão das Sagradas Escrituras, em nome de Jesus. Diga assim: nessa noite eu abro o meu coração para compreender, para receber a palavra de Deus, porque eu creio que ela é viva, que ela funciona, que ela tem poder para transformar, mudar completamente a minha vida, o meu coração. Por isso eu me abro para recebê-la como luz para a minha vida, como alimento para a minha fé, como inspiração para a minha vida. Amém. Quero compartilhar com você a palavra da cruz, como está aqui no nosso verso 18. A Bíblia diz que a palavra da cruz, ela é loucura para uns, mas é poder de Deus para outros. Diga assim: a palavra da cruz é loucura para uns. Você sabe, estava meditando, Paulo está dizendo: olha, a palavra da cruz para alguns vai ser loucura. A palavra da cruz para alguns vai ser algo sem sentido. Veja, eu quero falar para você pelo menos 5 sentenças desse desenvolvimento da mensagem. 5 sentenças de que a palavra da cruz, de por que a palavra da cruz vai ser loucura para alguns. Veja, primeiro, para alguns a palavra da cruz é loucura porque é loucura, aparentemente uma loucura, um pai entregar o seu filho para a morte. A palavra da cruz vai ser loucura porque para alguns é algura um pai entregar seu filho para morrer. Veja, quem é pai? Quantos pais e mães nós temos aqui? Veja, para alguns, se você não tiver tido revelação, é por isso que Paulo fala, para os que se perdem, é loucura. Para quem está lá fora, é loucura um pai entregar um filho para morrer. É loucura um pai e uma mãe entregar seu filho, porque só quem é pai, quem é mãe sabe o quanto você ama o menino, a menina. Só quando você é pai e você é mãe, você descobre que tem um amor maior do que o amor que você tinha pelo seu pai e pela sua mãe. Um amor maior que você tinha pelo seu esposo e pela sua esposa. É o amor que você tem pelo seu filho. Então é loucura, é descabido um pai entregar seu filho para morrer, entregar o seu filho para sofrer. É loucura para os que se perdem nisso, entender isso. A
palavra da cruz, fala para você assim, a palavra da cruz é loucura para alguns. A primeira sentença é essa. É loucura para os que se perdem compreender um pai entregando seu filho para morrer. Nenhum pai, qualquer pai normal não teria coragem de fazer tal coisa, mas Deus teve. Nenhum pai normal, uma mãe normal, entregaria seu filho, vai morrer, vai lá, você precisa morrer. Pelo contrário, qualquer pai normal tenta evitar o máximo mal dos seus filhos, mas Deus fez o contrário, entregou o seu filho, enviou o seu filho para morrer, entregou o seu filho para a morte. Diga assim, a palavra da cruz, para os que se perdem é loucura, para os que não têm luz é loucura, é loucura. Sabe a segunda sentença da loucura da palavra da cruz? É loucura um rei se fazer de servo. Diga assim, é loucura um rei se fazer de servo. Um rei viver como um servo, um empregado. Ele é rei, mas veio para viver como empregado. Ele é chefe e veio viver como empregado. É loucura isso. Você não consegue ver nenhum grande empresário vivendo assim. Você não consegue ver um grande rei vivendo como um súdito simples. Mas Jesus fez essa loucura. Sendo rei, resolveu viver na terra como servo. Resolveu viver na terra de forma súdita. Como estão entendendo, diga amém? Mas é loucura. É loucura. É loucura um rei sendo dono de tudo, não se abdicar de tudo e viver como um servo. Viver como um servo. Isso é a palavra da cruz. É loucura para alguns. Quantos estão entendendo? Diga amém. Terceira coisa que é loucura. É loucura sofrer tanto sem garantias humanas de retorno. Foi isso que Jesus fez. Ele resolveu vir para sofrer até a morte de cruz. Você sabe, a cruz, ela existia já. Ela foi desenvolvida antes dos romanos. Você que já estudou história, você já deve ter visto que antes dos romanos iniciarem a crucificação da forma como foi nos tempos de Jesus, ela já existia de outras formas, inclusive até talvez tão terríveis quanto a dos romanos. E Jesus, ele se dispôs a vir para morrer na cruz, e a morte da cruz era dolorosa e lenta. Porque primeiro eles chicoteavam o condenado, deixavam-o quase morto, pregavam-o na cruz, e ele tinha que morrer com o passar das horas. Com o passar das horas ele iria morrendo. Jesus, ele se dispôs a sofrer tudo isso, a morrer uma morte tão terrível e dolorosa, sem garantias de retorno. Qual seria a garantia de que o homem depois iria crer, iria continuar crendo? Talvez ele pensou no Éden. O Senhor fez tudo aquilo no Éden, preparou um jardim de delícias, e mesmo assim o homem caiu. Que garantia ele teria de passar por tudo aquilo e depois eu e você crermos nele? Ele se dispôs. Isso é loucura. Sofrer tanto assim sem garantias aparentemente de retorno. Por isso a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus para os que são salvos. Diga assim, a palavra da cruz para os que se perdem é loucura, mas para os que são salvos é poder. Amém ou não amém? A quarta sentença louca da palavra da cruz é loucura. É loucura aceitar que pela morte de um, todos os que creem são perdoados. E assim, é loucura acreditar que pela morte de um, todos os que crerem são perdoados. Veja, é loucura. A mente humana fala, mas aí não, porque um morreu, agora todos. Veja, loucura para os que se perdem. Para os que não creem, é loucura crer que quando alguém crê
que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, e você crê que isso não é uma fábula, mas isso aconteceu, e porque você crê, simplesmente porque você crê nisso, é perdoado. Para os que estão lá fora é loucura. Não, mas aí não, isso é loucura para mim. Loucura para mim. Você quer dizer que porque um homem, se dizendo Deus, morreu há mais de 2000 anos no Calvário, e aí se eu crer nele, que ele morreu por mim para pagar pelos meus pecados, eu sou salvo? É isso aí. Mas para o que se perde é loucura. É loucura. É loucura acreditar em tal coisa. Quinto, é loucura crer que todo o meu pecado foi cravado com Cristo na cruz. Todos os seus pecados foram cravados na cruz. Mas tudo, mas eu nem fiz nada, eu acho que eu tinha que cumprir alguma penitência. Só do fato de eu crer que Jesus estava levando o meu pecado ali na cruz, eu tô livre do inferno. É loucura porque se perde. É loucura crer nisso. Para os que não tiveram luz, é loucura. Mas para aqueles que creem, é poder de Deus. É poder de Deus. Diga assim: a palavra da cruz é poder de Deus para mim. A palavra da cruz é poder de Deus para aqueles que creem. Você sabe, eu quero desenvolver esse acróstico, essa palavra cruz. Palavra, você sabe, acróstico é quando você forma outras palavras com as iniciais de uma palavra. Então nós temos aqui a palavra cruz. Eu quero fazer esse acróstico com você para falar do poder da cruz. Que a Bíblia, a palavra de Deus está dizendo aqui que a palavra da cruz é poder de Deus para os que creem. Eu quero falar desse poder que é liberado dessa palavra cruz, relacionando com aquilo que aconteceu de fato. Primeira coisa que eu quero falar para você, usando esse acróstico, usando essa inicial C. Em primeiro lugar, o poder de Deus que é liberado através da palavra da cruz. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que creem é poder de Deus. É poder de Deus porque, em primeiro lugar, a palavra da cruz. A cruz cessou a maldição. Fala para dois irmãos: a cruz cessou a maldição. Fala para dois. A cruz cessou a maldição, irmão. Veja, qual maldição? Havia muitas maldições, mas a principal é a maldição do pecado. O pecado é algo maldito, irmãos. Por quê? Porque ele nos leva a fazer coisas que nós não queremos fazer, e geralmente essas coisas nos trazem consequências ruins. Está escrito lá em Romanos, eu quero que você abra comigo, Romanos capítulo 7, verso 19. Olha o que era a maldição do pecado. A maldição do pecado era justamente isso aqui. Jesus morreu na cruz para quebrar essa maldição na sua vida. Qual maldição, pastor? Essa aqui que Paulo relata em Romanos 7,19. Quantos estão me acompanhando? Diga bem. Olha o que ele fala aqui que acontecia, exatamente a vida que vivíamos. O que está escrito aí, irmãos? Porque não faço o bem que quero. O bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero, o que acontece? Por que algumas pessoas ficam escravizadas, irmão? Em pornografia, em adultério, em droga, todas as coisas ruins, por causa dessa maldição do pecado. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Você pode conversar com qualquer pessoa que está afundada no pecado. No fim das contas, ela não queria estar fazendo o que ela está fazendo. Eu sei que às vezes o nosso olhar é um olhar condenador. Por que você não muda? Veja, mas na verdade essa pessoa está escravizada. Essa pessoa está debaixo dessa maldição de fazer aquilo que ela não quer, porque o pecado a escraviza. Mas o que o Senhor Jesus veio fazer através da obra da cruz?
cessar a maldição. Sacode o seu vizinho e fala assim: Jesus veio cessar a maldição. Sacode ele até ele ficar alegre e fala assim: Jesus morreu na cruz para cessar a maldição. Amém ou não amém? Diga assim: na minha vida cessou toda a maldição. Por isso Romanos capítulo 8 verso 1 diz o quê? O que diz Romanos 8:1? Nenhuma condenação, nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga assim: eu estou em Cristo Jesus. Pega a sua mão e diga assim: eu estou em Cristo Jesus. Nenhuma maldição há para mim. Diga assim: eu não sou mais escravo de nada. A maldição cessou na minha vida. Em nome de Jesus. Quantos dizem glória a Deus? Oh, meu querido, você não é mais escravo de nada. A maldição que havia foi quebrada. Não há mais condenação para os cristãos. A grande questão: você está em Cristo. Você está em Cristo, então não há mais maldição na sua vida. Não há mais condenação. O diabo não pode mais te escravizar. O pecado não pode escravizar mais. Amém ou não amém? Amém. Segunda coisa. Você sabe, ainda sobre essa questão de cessar, poderia citar para você ainda um texto que eu gosto muito, Romanos capítulo 6, verso 14. Você não está mais debaixo da lei, o pecado não te domina mais por causa disso, olha só. Romanos 6, verso 14. Vamos encontrando de cá. O pecado vai ter domínio sobre você agora. Antes, o que acontecia lá em Romanos capítulo 7, 19? O pecado mandava você fazer, o que acontecia? Você fazia. O bem que você queria, você não fazia, mas o pecado falava para você fazer, e você então obedecia. Então você obedecia. Mas agora o pecado vai ter domínio sobre você, meu irmão. Por quê? Porque você não está mais debaixo da lei, e sim da graça. Veja, interessante, nós ainda vivemos sobre a influência do pecado, mas é como aquela substituição que aconteceu o dia que você resolveu Jesus. É como uma substituição, é como você entrar num avião. Quantos já andaram de avião aqui? Quantos aqui nunca andaram de avião? Fala para esse irmão: vai chegar o dia. Vai chegar o dia. Então olha só. Mas você já viu na televisão? Veja, o que acontece com aquele que entra no avião? Existem aqui duas leis. Existe a lei da gravidade. A lei da gravidade, ela nos diz que todo o corpo, ele é forçado a cair. Sim ou não? Sim. A caneta caiu por causa da gravidade. No entanto, quando você entra no avião, falando em condições normais, né? Quando você entra no avião, a lei da gravidade continua existindo? Sim. Continua ou não continua? Mas por que o avião voa e você está ali no avião voando no avião? Diga assim: por causa de outra lei. A lei da aerodinâmica permite com que você, mesmo tendo a influência da gravidade, é por isso que de vez em quando o avião cai, mesmo tendo a influência da gravidade, você continua voando. Posso estar entendendo? Diga amém. Veja, irmão, ainda tem influência do pecado? Ainda tem ou não tem? Mas significa que você vai cair agora? Não. Se cair é acidente, um negócio assim que é estrondoroso. É como um avião que cai. Qualquer avião que cai em qualquer parte do mundo é notícia mundial, é ou não é? Mais ou menos assim quando o crente tropeça. Tem que ser o trem assim, não! Um negócio assim, meu Deus, olha. Mas não é um negócio comum. Por quê? Porque agora você está debaixo de outra lei, a lei da graça. Quantos dizem glória a Deus? Quando Jesus, você pegou, a Bíblia diz que nós estamos em Cristo, sim ou não? Romanos 8:1, você prestou atenção no que você leu? Olha lá.
Romanos 8:1 diz assim, ó. Coloca, por favor. Preste atenção. Portanto, nenhuma condenação há para quem? Para quem está em Cristo. Significa dizer que algo está em algo. Veja, está dizendo que nós estamos dentro, em Cristo. É como se você estivesse no avião. Jesus é como esse avião e você está nele, em nele. Você está entendendo? Diga amém. Por isso, o pecado não te domina mais. É como a gravidade que não domina mais o avião. Exerce influência, exerce uma certa força, mas não domina mais. Quando dizem glória a Deus? Oh, aleluia! A cruz cessou a maldição. A cruz também, diga assim, CRUZ. Em primeiro lugar, cessou a maldição. Em segundo lugar, reconciliou-me com o Pai. Diga, reconciliou-me com o Pai. Colossenses 1:19, abra lá por favor, Colossenses capítulo 1, verso 19. Segunda coisa é que a obra da cruz foi poderosa, porque aqui a Bíblia diz que a obra da cruz, ela é loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus para os que são salvos. É poder de Deus porque teve o poder de nos reconciliar. Olha o que está escrito em Colossenses 1:19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, diga, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Diga assim, pelo sangue dele, pelo sangue da sua cruz, eu fui reconciliado com o Pai. Fala para o seu vizinho, você hoje é reconciliado com o Pai, meu irmão. Pelo sangue da sua cruz, nós somos reconciliados com o Pai, amém? Esse é o segundo poder da obra da cruz, o poder de reconciliar, o poder de estarmos reconciliados. Não somente isso, não somente isso. Abra também 2 Coríntios 5, abra lá, 2 Coríntios 5, verso 18. Além de você ter sido reconciliado com o Pai, veja, não é que o Pai, não é que o Pai estava assim, insatisfeito com você, brigado com você, e aí Jesus veio para fazer as pazes. Não, nós é que vivíamos de forma indiferente a respeito de Deus. Nós é que vivíamos de uma forma cega em relação ao Pai. No entanto, o Senhor mesmo proveu que nós fôssemos reconciliados com Ele. Mas não somente isso, olha o que diz 2 Coríntios 5,18. Quando estão me acompanhando, diga amém. Amém. Tudo isso provém de Deus. Olha o que é interessante. Não fica se achando, ok? Ei, não fica se achando a última Coca-Cola do deserto do Saara, irmão. Não fica se achando a última Coca-Cola do Cerrado Goiano. A Bíblia diz assim: tudo isso provém de Deus. Fala para o seu vizinho, não foi você que escolheu a Deus, foi Ele que escolheu você. Lembra da palavra de domingo passado? Ele escolheu as coisas loucas deste mundo. Tudo isso provém dele, que nos reconciliou consigo mesmo. Está vendo que a palavra da cruz é loucura? É como aquela ilustração que alguém deu no encontro de crianças do barquinho. É do barquinho mesmo? Fez o barquinho, a criança fez o barquinho e gostava tanto do barquinho, e aí depois veio um grandão e roubou o barquinho, e aí o barquinho estava todo despedaçado, não sei se era barquinho mesmo, carrinho, era um carrinho, e aí de repente ele comprou o carrinho porque já estava na mão de um terceiro. O Senhor fez assim, Ele nos fez, nos criou, depois o diabo veio, nos roubou, nos usou mal, nos estragou, e aí o Senhor veio e deu o melhor para nos comprar de volta. Amém. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E o que Ele nos deu? O que Ele nos deu, irmãos? Diga assim, Ele me deu. Põe a mão no seu coração, diga assim, Ele me deu. Todos juntos, Ele me deu o ministério da reconciliação.
Fala para o seu vizinho, você é ministro, viu? Você é ministro da reconciliação. Olha aqui para mim. Há um chamado de Deus na sua vida. Pelo menos um você já sabe. Pelo menos um você já sabe. Qual que é o seu chamado? Reconciliação. Ele te entregou esse ministério. O ministério de reconciliar pessoas com o Pai. O ministério de reconciliar filhos com o Pai. Quantos aqui são irmãos? Tem, sim, 2, 3 irmãos. Você tem pelo menos mais de um irmão. Você tem. Por acaso você já trabalhou, você já esteve naquele árduo trabalho de reconciliar o seu irmão com o seu pai e a sua mãe? Você já esteve se envolvido numa situação dessa? De ter que aconselhar o irmão mais novo, ou talvez até o irmão mais velho, falar, vai lá, procura o papai, a mamãe. Alguém já se teve situação assim? Olha só, o seu chamado é esse aqui de forma mais abrangente. O seu chamado é ir atrás de muitos que estão brigados com o pai. Mas não é porque o pai está brigado com você, não. É você que interpretou mal o pai. Você interpretou mal o pai. E agora o seu chamado é reconciliar esses filhos com o pai. Quantos dizem amém a respeito disso? Isso é poder de Deus. Quantos dizem aleluia? Terceiro, vai acompanhando a troca. Diga assim, CRUZ. Primeiro cessou a maldição, reconciliou-me com o Pai, mas também uniu-me com os meus irmãos. Diga, uniu-me com os meus irmãos. Você sabe, a cruz, ela é na vertical, mas ela é também na horizontal. Ela é na vertical porque ela nos reconcilia com o Pai. A vontade de Deus é nos reconciliar com o Pai. Mas ela também na horizontal, porque ela quer reconciliar os homens uns com os outros. Irmão, sem cruz é impossível haver unidade. Sem cruz é impossível haver um amor genuíno. A palavra de Deus diz que o Senhor nos deu esse ministério para isso. É por isso que nós temos esse ministério. Hoje nós podemos reconciliar as pessoas com o Senhor, umas com as outras. O Senhor nos deu esse chamado. Fala para o seu vizinho, o seu chamado é reconciliar pessoas. 1 João 2, olha só o que diz a palavra. 1 João 2, 9. 1 João 2, 9, o pessoal pode preparar a ceia. Outra coisa interessante, outra coisa especial que nós vamos ter no dia 30 de junho é a multiplicação de mais uma célula. Nós geralmente estamos multiplicando na ceia, mas nós vamos deixar para esse dia especial multiplicarmos também. Amém? Vai lá para 1 João capítulo 2, verso 9. Pedindo que você encontre, diga amém. Está escrito assim: aquele que diz está na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. O que diz o verso 10? Agora, aquele que ama está na luz. Aquele que ama está na luz, e não há escândalo. Fala para 2 ou 3 irmãos, você está na luz, irmão. Você está na luz, é por isso que você pode amar. Irmãos, só é possível nós estarmos aqui juntos porque nós somos alcançados por essa cruz. Só é possível nós estarmos aqui. Só é possível você olhar para essa pessoa que está do teu lado com uma cara boa. Não olhar para ele com uma cara boa. Só é possível isso porque nós fomos alcançados pela luz. Fomos alcançados pela luz. A cruz brilhou no nosso coração. E agora nós podemos unir-nos uns com os outros. Amém? Mas por último, além de ter cessado a maldição, reconciliado-nos com o Pai, unido-nos uns com os outros, o Zé é difícil você falar assim. Mas Ele zerou os meus pecados. Glória a Deus! Diga aleluia! Ele zerou os nossos pecados. Você sabe, tem uma palavra justamente sinônima disso, está lá em Atos 3,19. Abre lá.
Quantos encontraram? Diga amém. Está escrito assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam o que, irmãos? Para que sejam o que? Veja, se nós quiséssemos colocar a nossa palavra, poderíamos colocar: para que sejam zerados os vossos pecados. Fôssemos colocar numa linguagem informática, fossem deletados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados, zerados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Amém. Em quantos aqui esse tempo de refrigério já chegou na sua vida? Pergunta para o seu vizinho: esses tempos de refrigério já chegaram na sua vida, irmão? Fala para ele: se você já se arrependeu e se converteu, esses tempos de refrigério já é para ter chegado na sua vida. Amém? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus.